Não dá para negar que uma carteira de investimentos bem estruturada tem como a renda fixa o seu alicerce. Mas investir nesse tipo de ativo não é nada fácil, haja visto que existem inúmeras opções para a gente escolher. Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todas as melhores opções, te explicando o que é e como funciona cada uma delas para que você possa escolher por si próprio a melhor para sua carteira. Então já pega papel e caneta e bora estudar esses ativos comigo? Meu nome é Igor e bem-vindos ao canal Aposentando. E a primeira coisa que você precisa entender para montar uma carteira de investimentos é a diferença entre o que é renda fixa e o que é renda variável. Começando pela renda fixa, você pode entender ela como tudo que seja uma dívida. Ou seja, você vai emprestar um recurso que é teu, que você recebeu do teu salário, de uma herança ou de algo similar, e vai emprestar para algum agente do mercado financeiro, que pode ser um banco ou uma empresa qualquer ou até mesmo governos. E esse agente do mercado financeiro, ele vai te prometer uma remuneração fixa no momento da contratação. Ou seja, assim que você faz esse empréstimo para esse agente financeiro, você já sabe quanto que você vai ganhar lá no final. Já na renda variável, você está comprando uma participação societária. Ou seja, você está comprando uma pequena parte daquela empresa ou daquele fundo que compra imóveis, por exemplo, e consequentemente você passa a ter uma participação nos lucros futuros daquela empresa ou daquele fundo. Logo, você não tem uma garantia de retorno comprando uma renda variável, mas sim o direito de receber aquele lucro futuro daquela operação. Isso é importante saber porque uma carteira bem diversificada, ela possui tanto renda variável quanto renda fixa na sua composição. E cada um desses dois universos, eles possuem vários tipos de ativos que a gente vai estar estudando. Começando agora pelos tipos de renda fixa que a gente tem disponível, o mais popular e antigo de todos seria a poupança, ou a caderneta de poupança, né, como os mais antigos conhecem, que é um fundo que todos os bancos possuem e que os clientes depositam uma quantidade de dinheiro lá naquela conta e por sua vez o banco pega esse recurso e utiliza para emprestar para outros clientes dele e remunera o detentor desse capital, ou seja, você que está emprestando para o banco, depositando na poupança, cerca de 6% ao ano. O que é muito pouco, não é? Mas até pouco tempo atrás, cerca de 5, 10 anos atrás, era um dos investimentos mais utilizados pelo brasileiro. Hoje, de uns anos para cá, é que vem caindo bastante a proporção de poupança que os brasileiros estão consumindo. E a gente pode colocar muito crédito disso a vários influencers aqui no YouTube, por exemplo, que vem trazendo informação para esse mercado e fazendo com que as pessoas entendam que existem muitas outras opções melhores de renda fixa para estar investindo. Porém, esse é o tipo de renda fixa que os bancos mais gostam, porque ele pagando 6% para você e emprestando esse recurso a 12, 15, 20% para os outros clientes dele, ele consegue ter um lucro muito grande em cima do teu dinheiro. Então a gente trouxe a título de curiosidade a poupança, porém é um dos piores investimentos que a gente tem em renda fixa no momento. Passando para o nosso segundo tipo de renda fixa, que seria as contas correntes remuneradas, principalmente dos bancos digitais. Isso foi algo que se popularizou também nos últimos anos e hoje tem um fácil acesso a todos que querem ter exposição a esse tipo de renda fixa, onde praticamente é só você criar uma conta em algum dos bancos digitais, por exemplo, Nubank, o Inter, o C6, e dentro dessas plataformas você tem ou a remuneração direta da tua conta corrente, igual era mais antigamente, porém, de uns anos para cá, eles começaram a alterar um pouco essa dinâmica também, onde eles tiraram essa praticidade de você somente deixar o dinheiro na conta corrente e estão pedindo para que você pelo menos coloque nas caixinhas do Nubank ou em algum outro tipo de aplicação que você precisa necessariamente colocar o dinheiro lá e não somente deixar na conta corrente. Já essas contas correntes remuneradas, elas pagam muito melhor do que a poupança. Geralmente elas estão pagando em torno de 100, 105% do CDI. E já te explicando o que é o CDI, é o Certificado de Depósito Interbancário. Na prática, é uma taxa de juros que acompanha a taxa Selic, que é a nossa taxa de juros básica que é controlada pelo Comitê do Banco Central, o Copom. Na prática, o CDI é sempre 0,10% a menos do que a Selic. Então, a grosso modo, a gente considera que o CDI e o Selic é praticamente a mesma coisa. Então, se essa conta digital está te pagando 100% do CDI, quer dizer que ela está pagando 100% da taxa Selic, logo, com a taxa Selic hoje a 15%, essas contas remuneradas te pagam 15% ao ano, o que já é muito melhor do que os 6% da poupança, não é mesmo? Então esses dois, a poupança e a conta corrente remunerada, seriam os dois ativos mais fáceis de você estar investindo em renda fixa. Mas existe um universo de renda fixa muito maior que você pode estar explorando, porém eu só te indico isso a partir do momento que você conseguir estudar bastante e entender bem desse mercado, pois esses produtos eles vão te trazer um risco e uma volatilidade um pouco maior, porém uma rentabilidade também maior.
nós vamos ver alguns produtos a seguir, como por exemplo o próprio Tesouro Direto, que é a plataforma do governo em que você pode emprestar dinheiro diretamente para ele. Como eu disse antes, existem várias formas de você adquirir essa dívida que é a renda fixa. E emprestar dinheiro pro governo é visto como o investimento menos arriscado de todos, haja visto que o governo ele detém a máquina de imprimir dinheiro nas mãos. E o que quer dizer isso, né? Porque quando você empresta dinheiro para um banco ou para uma empresa, essa empresa ela pode quebrar. A gente deve fazer um estudo detalhado sobre a empresa que a gente está investindo e emprestando dinheiro, no caso da renda fixa e também dos bancos. Porém, existe sempre esse risco dessa empresa, esse banco quebrar. Porém, o governo, teoricamente, esse risco é bem menor, porque ele detém a máquina de imprimir dinheiro nas mãos. E isso traz uma camada a mais de segurança pra gente. Então, ele acaba sendo o último que você esperaria levar um calote e não receber da sua dívida. Um outro tipo de renda fixa que nós temos é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que são títulos que só podem ser emitidos por bancos, em que, no caso, você empresta o seu dinheiro para o banco e ele utiliza o seu dinheiro para tocar a operação dele, como por exemplo emprestar para outras pessoas. E então ganha em cima disso que a gente chama de spread bancário, que é uma das formas que o banco ganha dinheiro. E existem também as debêntures, que são títulos de dívidas de empresas não bancárias, como por exemplo a Taesa, quando ela precisa construir uma nova linha de transmissão, ela vai ao mercado e emite debêntures, onde ela capta com investidores esse recurso e paga para eles uma renda fixa. E fechando os títulos de renda fixa mais conhecidos estão a LCI e LCA, que são letras de crédito imobiliárias e letras de crédito do agro, e CRIs e CRAs, certificado de recebíveis do agro e certificados de recebíveis imobiliários, que são títulos de dívidas emitidos por empresas desses setores, do agro e imobiliários, que por serem setores incentivados da nossa economia, eles acabam tendo esses dois instrumentos particulares para você estar investindo também. E ambos têm um benefício muito legal para o investidor, que é a isenção do imposto de renda, o que acaba dando uma atratividade a mais para esses produtos. Bom, mas dentro de cada renda fixa dessa, existe mais um outro universo, que seria os tipos de rendimentos de cada uma delas. E aqui a gente pode ter três tipos de rendimento para as rendas fixas, que seriam os pós-fixados, os pré-fixados e os indexados à inflação. Os pós-fixados são títulos que têm os seus rendimentos baseados na taxa Selic. Vamos pegar como exemplo as contas remuneradas que nós estávamos falando dos bancos digitais. O rendimento delas seria 100% do CDI, e o CDI é baseado na Selic. E a Selic é uma taxa dinâmica que varia com o decorrer do tempo. Então vamos supor que você contrata um investimento hoje com 100% do CDI. Então hoje que a nossa taxa Selic é 15%, o teu rendimento seria de 15% ao ano. Mas a partir do momento que a taxa Selic começar a baixar, e vamos supor que o ano que vem ela fique a 13% ao ano, então o teu rendimento será de 13% ao ano. Por isso que é pós-fixado, porque depende do valor da Selic, do momento da contratação até no momento que você vai carregar esse título. Já os pré-fixados, eles funcionam de uma maneira diferente, onde no momento da contratação você já sabe exatamente o quanto você vai ganhar no final do período. Então esses títulos, eles vão ter lá, por exemplo, 13% ao ano, 14% ao ano. Então vamos supor que você vai lá e compra um título de 14% ao ano. Você vai ganhar 14% nesse ano, no próximo ano, no outro ano, e assim sucessivamente, pelo prazo que você acordou na compra do título. E por último, existem os títulos indexados à inflação, que são praticamente uma mescla dos outros dois que nós comentamos, pois ele tem uma parcela que é fixa e você vai receber exatamente aquilo pelo prazo acordado, e também tem uma parcela variável, como por exemplo os títulos IPCA+, do Tesouro Direto, onde você recebe a parte variável, que é o IPCA, ou seja, a nossa inflação oficial medida pelo IBGE, mais uma taxa pré-fixada de mais 7%, por exemplo. Então, no caso desse exemplo de um IPCA mais 7, ao final do período acordado, você receberia esse 7% ao ano, mais a inflação durante o período. Então, num caso hipotético de uma inflação de 5%, você receberia 5% da inflação, mais 7% do pré-fixado, igual a 12% ao ano. E esses títulos são bons porque ele te protege, de certa forma, da inflação, te garantindo a reposição da inflação mais esse valor pré-fixado acordado. Beleza, Igor, mas quais são os riscos desses investimentos? Pois sim, todo investimento tem um risco, até mesmo a renda fixa. E aqui nós podemos pontuar três principais riscos. O primeiro seria o calote ou a falência daquele agente financeiro que você emprestou o seu dinheiro, que no caso, como a gente disse, podem ser bancos ou empresas ou até mesmo governos. E algo que não é muito comum de acontecer, mas de vez em quando surgem alguns casos, como por exemplo, recentemente o Banco Master, que passou por algumas dificuldades financeiras e acabou não pagando alguns dos seus CDBs. Um segundo risco seria você não cumprir com o acordado em relação ao prazo, pois no ato da contratação você
combina com esse agente qual é o prazo que você vai receber o seu dinheiro de volta. E esse prazo precisa ser respeitado para que você receba aquilo acordado no início. Pois se caso você precise fazer o resgate antecipado desse recurso e a sua aplicação não for de liquidez diária, você vai ter um desconto significativo na sua rentabilidade. Por isso que é muito importante você prestar atenção na liquidez do investimento que você está fazendo. Se você pode ter a necessidade de resgatar esse dinheiro a qualquer momento, você precisa procurar um investimento somente de liquidez diária. Agora, se você pode deixar esse dinheiro por 1, 2, 3, 5 anos, então você pode procurar investimentos com essa liquidez para esse tempo e, consequentemente, por deixar o dinheiro lá mais tempo, você vai conseguir rentabilidades maiores também. E o terceiro risco que a gente pode ter em renda fixa seria o risco da marcação a mercado, que se implica principalmente nos títulos indexados à inflação e pré-fixados. Isso é algo bem técnico que a gente teria que trazer num vídeo especial sobre isso. Mas resumindo isso aqui para vocês, isso é uma funcionalidade do mercado em que ela precifica o título que você compra. E a precificação desse título ela varia conforme a taxa de juros futuro da nossa economia. E ela serve para que você venda esse título no mercado secundário, ou seja, se você não quiser levar esse título até o final, até o prazo acordado, você pode vender ele no mercado secundário. E o preço a ser definido para essa venda será definido por essa marcação a mercado, o que oscila bastante por sinal, o que é um método também que a gente pode se aproveitar disso para poder ganhar uma rentabilidade a mais vendendo os nossos títulos antecipadamente, porém ela vai ficar te dando um susto mostrando a tua rentabilidade muitas vezes até negativa ali no seu consolidador de ativos. Mas se você vai comprar o seu título para 3, 5, 10 anos e pretende levar ele até o final do prazo, não precisa se preocupar com isso, porque lá no final você vai receber exatamente aquilo que foi acordado no início na contratação. Bom, mas como nem tudo são riscos, nós temos também garantias nas rendas fixas. Claro, não em todas, mas em algumas delas nós temos o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro feito pelas instituições financeiras e assegurado pelo Banco Central, em que nas aplicações de depósito em conta corrente, poupança, CDB, LCI, LCA, LC e RDBs, que são recibos de depósitos bancários, você tem esse seguro que cobre até 250 mil por CPF por instituição financeira. Ou seja, no exemplo do Banco Master que a gente deu agora há pouco, né, na falência ou quase falência dele, se você tivesse adquirido um CDB de 200 mil, por exemplo, e o banco quebrou, o FGC cobriria esse valor para você, onde então você não sairia perdendo nada mesmo com a falência desse banco. Então todos os demais títulos de renda fixa não possuem cobertura do FGC. Então é algo importantíssimo também para você olhar na hora de escolher o título a ser investido. Bom, aqui está então um compilado completo sobre tudo o que você precisa saber sobre renda fixa. E se você quiser saber também sobre renda variável, se inscreva aqui no canal, pois vai ser o próximo vídeo que vai sair por aqui. Já deixa um like no vídeo se você ficou até o final. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!